atributos da divindade, e aqui a gente vem na primeira pergunta, né? Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus, né? Como eu falei, falta o sentido, né? Não o sentido físico, é um sentido espiritual. Né? Através dos 5 sentidos a gente não consegue ver, né? Porque Deus não está materializado em nada, né? Então, se a gente só enxerga através da matéria, a gente nunca vai conseguir aprender a natureza íntima de Deus, né? E aí a próxima pergunta: será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Sim, né? Quando nos depurarmos, quando evoluirmos a tal ponto de desmaterialização, né? De sutilização da nossa consciência, né? Vamos nos aproximando cada vez mais de Deus. Aí teria aqui um exemplo interessante, né? A gente analisar aqui esse diagrama aqui, por exemplo, né? Nós estamos no mundo físico aqui, né? Então, cada vez mais a gente conseguindo nos elevarmos, né, nos mundos, o mundo do desejo, o mundo do pensamento, dos espíritos, cada vez maiores, de densidade menor, né, de vibração maior, vamos nos aproximando da natureza íntima de Deus. E se formos ver, né, também mais aprofundadamente, isso é só o Deus do nosso sistema solar, né? Ele está subordinado também já a um plano superior a ele, né? Por consequentemente, esse a outro, ainda mais superior, e por assim vai. Até chegar no ser absoluto, ser supremo, né? Que para nós é uma abstração inconcebível, né? Só conseguimos colocar matematicamente alguma coisa, mas abstratamente a gente não consegue ainda compreender, né? O que é o infinito, né? Algo como o infinito. Mas aí vamos analisar mais os atributos de Deus aqui. Embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar ideia de alguma de suas perfeições? Sim, né? Isso aí, através da razão, da filosofia, né? A gente consegue, pela lógica, deduzirmos, né, os atributos de Deus, né? Então aqui a gente vai ver alguns deles, né? O que a gente pode conceber. Né? Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos uma ideia completa de seus atributos? Sem dúvida que não, né? Completa não, mas é algo aproximado, né? É o que por hora a gente consegue conceber, né? São esses atributos de Deus, mas há muitas coisas além, né? Então aqui, Deus é eterno, né? Ora, se ele não fosse eterno, ele teria sido criado em algum momento, né? Então ele não seria a causa primeira, né, de todas as coisas. Então por isso mesmo não seria Deus, né? Haveria que ter um Deus anterior a ele, né? Então o primeiro ponto de partida é a eternidade de Deus, né? Então Deus sempre existiu e sempre existirá, né? E aí essa característica, este atributo nos leva já ao segundo, que ele é imutável, né? Então, além de ser eterno, é imutável. Ora, porque como Deus é imaterial, que é já o terceiro, né? Ele não está sujeito a nenhuma transformação que a matéria sofre, né? E se ele sofresse alguma alteração, fosse mutável, as leis que regem o universo não teriam estabilidade alguma, né? Se Deus estivesse o tempo todo se modificando, né? Então ele é imutável porque as leis, né, que ele criou precisam ser imutáveis também, né? Então, tanto as leis da física, né, quanto as leis da vida moral, né? Então, ambas também. Deus é imaterial, obviamente que ele está acima da matéria, né, porque se ele fosse algo de material, ele poderia ser mutável, né, porque a matéria está sujeita a transformações. Então, ele é imaterial. E aí a matéria também é um efeito, né? É um dos efeitos. A matéria foi criada em algum momento. Então ela precisa também de uma causa primeira. Então Deus, portanto, está anterior à materialização das coisas, né?
Deus é único. Óbvio, né? Se houvesse mais que um Deus, haveria competição, não haveria concórdia de desígnios, né? Portanto, o universo entraria em conflito, em caos, né? E aí, por isso mesmo, ele também é onipotente, porque só tem ele, né? Ele é único. Então, ele tem o poder absoluto sobre todas as coisas, porque é a causa primeira, né? Então, onipotente. É soberanamente justo e bom. Esse aqui é o atributo por excelência da autoridade, né? Porque para você ser uma autoridade máxima, você precisa ser, ao mesmo tempo em que é justo, também é amoroso, bondoso e misericordioso, né? Porque não há como ser somente amoroso e não ser justo, né? Porque aí cai na fraqueza, né? Também não só ser justo sem ser bom, porque senão praticaríamos, ou Deus praticaria, né? A justiça sem piedade, né? E aí ele deixaria também de ser bom. Então é um binômio, né? É uma qualidade dupla que uma não pode existir sem a outra, né? E aqui o interessante também, né, para reflexão, que Deus, enquanto imutável, né, logo ele não muda de opiniões, né, não muda de sentimentos, né? Então ele ama a todos de forma igual. Por mais que um seja um assassino, né, e outro seja Madre Teresa, um Jesus, né? Ele ama a todos de forma igual, porque não importa o que façamos, ele continuará a nos amar, né, igualmente, né? Porque ele é imutável, né? Então, claro, ele aplicará a sua justiça, né, a fim de educar-nos, né? Uma justiça pedagógica, né? Mas, em momento algum, o seu amor se abala, né? Mediante as nossas ações e atitudes, né? Então é importante também essa reflexão. E agora, por fim, o aspecto aqui do panteísmo, né? A gente pode fazer essa reflexão, que é uma teoria, né? Como se fosse o planeta Terra, né? Chamado de Gaia, né? Que o planeta Terra seria um grande espírito, né? E o planeta é o corpo desse espírito, né? Portanto, cada parte do planeta Terra corresponde a uma parte dessa divindade que governa o planeta, né? Isso de fato se dá, existe sim, né? Esse ser chamado Gaia, né? Mas não importa se o nome que se dê, né? Que gerencia o planeta, né? Mas obviamente que ele não é afetado pelas mudanças que ocorrem na matéria no planeta, né? Ele subjaz tudo isso, né? Ele transcende a forma, né? Transcende a matéria. Ele é imaterial enquanto espírito, né? Assim como Deus o é. E Deus igualmente, né, no sentido universal, não pode ser, como prega algumas teorias, né, de que Deus seria a somatória das forças que há no universo, né, a somatória das leis físicas, né, da lei da gravidade, dos raios cósmicos, etc. Né? Deus, enquanto uh, surgiria, né, seria algo que surgiu do somatório de todas essas forças, né? E aí, igualmente, é outro absurdo, porque seria a gente tomar o efeito pela causa novamente, né? Os atributos, a materialidade iria gerar, as forças iriam gerar a Deus, né? É um absurdo, seria inverter totalmente o raciocínio, né? Então, nunca podemos tomar o efeito pela causa, portanto, essa teoria já está completamente inválida, né? É a mesma coisa também enquanto nos sistemas solares, as galáxias todas seriam, né, o somatório de tudo que há no universo seria o corpo de Deus, né? Todos os sóis e sistemas solares, né? Também seria incorreta porque Deus transcende tudo que há de material, né? Deus é imaterial, portanto, ele está acima da matéria, né? Então, é algo que transcende a matéria, de onde a matéria surge, né? Enquanto efeito. Deus sempre enquanto causa, né? A causa primeira de todas as coisas. Então também estaria errado. Então, basicamente, essa é a teoria do panteísmo, né? Colocar
os atributos de Deus, né, enquanto Deus é igualmente, né? Os efeitos enquanto causas ao mesmo tempo, né? Mas não, a gente sempre precisa de um efeito sendo gerado por uma causa, né? Então sempre esse raciocínio. Aí eu acho que para finalizar a gente pode visualizar aqui essa frase, né? A inteligência de Deus se revela em suas obras, como a de um pintor no seu quadro, né? Mas as obras de Deus não são o próprio Deus, como o quadro não é o pintor, né, que o concebeu e executou, né? Então é aquilo, como eu falei, né? Maurício de Souza, por exemplo, né? Ao desenhar lá, ao criar Turma da Mônica nos quadrinhos, né? Aquilo é obra dele, né? A gente pode ver que há um ser inteligente ali porque o efeito é inteligente, né? Logo, a causa, igualmente, também é inteligente, né? Então, a criação dele não faz parte dele, né? É algo exterior a ele, é algo que ele gerou a partir de si, né? Mas exteriormente, né? Então, ainda que ele estivesse desenhado lá dentro, né, dos quadrinhos enquanto representante, né? Apresentando-se, né, aos personagens. Ali, aquele efeito, né, aquele formato que ele criou, que ele desenhou, que ele expressou-se ali, não é ele por essência, né? E sim somente uma manifestação, né? Então, assim como a questão da pintura, não é, né? E um engenheiro, um mecânico que cria um mecanismo, uma máquina, né? Não podemos dizer que aquilo faça parte da essência do engenheiro, né? Somente uma criação sua, né?